Chegando, pessoal, mais um episódio do Mescladão, meu e o seu. Então, chegando, tamo junto. E aí, galera, é o seguinte. Hoje o episódio tá bacana, certo? Um episódio muito legal com um cara sensacional, tá? O episódio é uma história de superação, fé e resistência, certo, galera? Então se liga só que vocês vão se emocionar nesse episódio. Chegando, Deuclides. Prazer de você estar aqui no Mescladão Podcast, Deuclides. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Vini. Uma satisfação imensa estar aqui com você. Agradeço aí por estar aqui participando com você, com todo mundo que te acompanha. Muito obrigado. Eu que agradeço você estar aqui no Mescladão Podcast. É uma honra mesmo, de coração mesmo, de você trazer a sua história incrível, história de superação. Tal, e é bom contar a história um pouco. Sim. Que pode servir aí de inspiração para muitas pessoas que podem estar assistindo também. Sim. Né? E para nós começar, ó, quem é o Deuclides? E onde tudo começou? Bom, eu tenho 31 anos, sou casado, sou pai, sou cristão, tenho algumas formações aí no decorrer da vida, né? E tudo se iniciou numa cidade da Bahia chamada Livramento, perto da Chapada Diamantina. Nasci, e aí o meu irmão, que tinha nascido antes de mim, tinha nascido com problema de saúde. A medicina lá, os médicos e tudo era meio escasso, e aí minha mãe decidiu vir para São Paulo fazer um tratamento com ele e me trouxe junto. E aí a nossa história paulistana se iniciou aqui. Se iniciou em São Paulo. Em São Paulo. Mas veio só você e sua mãe? E os seus irmãos? A princípio veio a minha mãe, eu, que era bebê de colo, e o meu irmão, que tinha nascido antes de mim, 1 ano mais ou menos. Os demais ficaram lá, mas aí meu pai sempre vinha pra cá, fazia uns trabalhos, freelance, e mandava dinheiro. Então meu pai era meio que um turista que sempre vinha aqui e voltava pra lá a trabalho. E como foi essa mudança da Bahia para São Paulo? Foi tão cedo, né? Tem um pessoal que é nômade, né? Então eles vivem mudando. Então assim, como se nós fôssemos nômade. A nossa infância foi como se nós fôssemos nômade. Não só essa mudança, mas mudanças posteriores. Nós viemos, como diz o ditado, com a cara e com a coragem, né? Minha mãe, meu pai, eu e mais 4 irmãos. Então uma família de 5 filhos. Meu pai, ele trabalhava numa marmoraria, e ali na marmoraria mesmo, o dono da empresa tinha uma casa no fundo da marmoraria, emprestou para ele, e ali era tudo apertadinho, tudo pequenininho, porque nós éramos em 5 também, né? Somos em 5. E aí foi aonde tudo foi se adaptando, se iniciando. Minha mãe matriculou meus irmãos na escola, me matriculou numa creche. A princípio nós éramos católicos, né? A igreja católica ajudou muito no início. E ali, quando a gente não estava na igreja católica, a gente estava na creche. Tinha muitos programas do governo naquela época também que ajudava bastante. Uhum. E aí a gente foi crescendo nesse âmbito aí, até mais ou menos uns 3, 4 anos. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Quando eu vim pra cá, eu era bebê de colo ainda. Você era bebê de colo. Eu era o mais novo dos meus irmãos, eu sou o mais novo dos meus irmãos, entre meu pai e minha mãe, eu sou o mais novo. E como foi as condições de vida de vocês em São Paulo, aqui em São Paulo? Em geral, todo nordestino que vem pra cá é aquela história de tentar a vida. Então, meu pai, ele não veio com dinheiro, minha mãe não veio com dinheiro, nós viemos e começamos a tentar a vida. Então, meu pai trabalhava, era marmorista, né? Minha mãe ficava em casa pra cuidar de todo mundo. E aí foi muito difícil, porque meu pai ganhava um salário, né? Salário pra cuidar de 5 crianças. E aí sempre naquela tentativa de tentar comprar algum lugar, tentar comprar uma casinha ou um terreno. E aí muitas vezes era aquela história, dividir um pão, dividir uma bolacha. Não tinha luxo, era uma vida relativamente simples. Caramba, cara, você tava falando assim que tentar a sorte aqui em São Paulo, né? Isso. Como muitos fazem, né? Muitas famílias fazem até hoje, né? Até hoje. Que do norte, nordeste, né? E vem pra cá, pra São Paulo pra tentar a sorte, né? Que se fala um sonho, né? Isso. Você acha que tem muita família que fazem isso hoje? Ou hoje as coisas mudou?
Porque tem muita tecnologia, muitas informações. Porque nessa sua época aí... O meu pai sempre falava assim, até hoje ele fala, São Paulo é ilusão. É ilusão. Meu pai sempre falou essa frase. Eu acho que hoje em dia é um pouco mais fácil devido à tecnologia. Naquela época era muito mais difícil. A nossa mala era um saco de trigo, aquele saco de nylon. Sei como era a nossa mala. Ali a gente colocou coberta, roupa, o que tinha a gente colocou ali naquele saco e chegou e foi com a cara e com a coragem. Caramba, cara. Em que momento da sua infância começou a sentir um impacto mais forte dentro da sua casa? O meu pai, ele conseguiu comprar um barraco, né? Um barraco porque era de madeira, né? Então ele conseguiu comprar um barraco em uma comunidade... De madeirite. De madeirite, isso. Numa comunidade próximo à Vila Prudente, São Lucas, Linhas Correntes. Uhum. E ali foi uma conquista. Então a gente já saiu daquele sufoco que era morar no fundo da firma. Por favor, né? Querendo ou não, a gente tava ali durante o dia, peão, aquela coisa, barulho, aquela correria, poeira, porque mármore levanta muita poeira. E minha mãe fala que quando eu era criança eu tinha bronquite, enfim. E ali foi aonde que a vida começou a dar uma estabilizada. Começou a aparentemente dar uma melhorada. Que dali pra cá eu já me recordo de tudo. A parte da infância que eu citei até agora foi que minha mãe e meu pai me falou. Mas dali pra cá, eu tinha 5 anos mais ou menos, eu já me recordo de tudo. Uhum. Só que quando as coisas começaram a melhorar, aí meus pais decidiram se separar, né? E aí foi aonde começou a complicar de novo. Caramba. Aquela história, a alegria de pobre dura pouco, né? Aí meu pai já tinha construído barraco de alvenaria, já era uma casinha, já tudo, né? Tudo arrumadinho, tudo bonitinho. A gente já tava familiarizado com o ambiente. Né? Embora era uma comunidade, mas era um lugar que a gente tava construindo a nossa vida ali, o nosso sonho ali. E era a casa de vocês. Era a nossa casa. Cada um tinha o seu quarto ali. Olha que bacana. Tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Era bem... Tava prosseguindo, né? Isso. Minha mãe, ela não trabalhava, mas ela sempre gostou muito de arrumar a casa, tudo. Depois ela se arriscou como doméstica, diarista e tudo. Mas assim, era uma comunidade, era uma casa simples, mas era tudo bem organizado ali, né? Caramba. Você passou por muitas mudanças e instabilidade nessa fase, como isso marcou você? Eu acho que todo filho que vê os seus pais se separando, ele sofre. Ele sofre. Ainda mais na infância. O meu irmão mais velho tinha 14 anos e sofreu com a separação. Então você imagina... Sofreu mais porque ele já era maiorzinho. Ele sofreu. Então você imagina eu que tinha 5. Então eu sofri muito mais com a separação dos meus pais. Esse era menorzinho. E não foi uma separação assim, Alves, de vamos separar, vamos. Não, tranquila. Foi uma separação... Turbulenta. Sabe? Às vezes meu pai e minha mãe brigavam, vinha a polícia, agressão física, agressão verbal. Meu pai nunca foi um agressor, nem minha mãe, nem nada. Mas às vezes acontecia de um empurrar o outro, um vizinho entrar no meio. E aí, aquela história, acabava virando uma bola de neve. Quando ia ver, tava já a polícia lá, comunidade, você não pode estar chamando polícia toda hora. Então, sim, mais naquele tempo. Era muito delicada essa questão da separação dos meus pais. Então isso me marcou muito. Mas aí meu pai saiu de casa, né? Meu pai saiu de casa, voltou para essa casa na firma, conversou com o patrão dele. E a minha mãe ficou com a gente ali. Só que a gente sentia a falta do nosso pai. Eu lembro que a gente morava numa descida e a viela também era uma descida. Então algumas pessoas desciam e falavam, o nome do meu pai é Juarez. Aí algumas pessoas falavam assim, o seu Juca tá lá na ponta da viela. Cara, aquilo ali enchia o nosso coração, velho. Entendeu? Aquilo ali já era tipo um motivo da gente ficar alegre mesmo. De correr pra... Meu pai, porque toda vez que ele vinha, ele tava com uma bolacha, ele tava com um sorvete. Já era motivo de alegria já, legal, né? Já era motivo de alegria já. Aquilo fazia vocês muito felizes. Transbordava, né? O coração transbordava de alegria. Aí vocês iam até encontrar ele. Aí a gente ia com ele, às vezes ele levava a gente. Vamos ali na padaria tomar um café. Vocês estão precisando de alguma coisa? Mesmo com aquela humildade sempre ali. E quando você cresce no meio da humildade, quando você cresce na humildade, que seu pai chega em casa e fala assim, filho, tem uma bolacha pra você dividir, você se torna uma pessoa simples. Então, quantas vezes meu pai chegou do mercado e falou assim, ó,
é uma bolacha pra 5. A gente sentava os 5 no quintal pra comer essa bolacha, sem briga, sem discussão, sem nada. A gente comia a bolacha ali por 5. Quando você enfrenta isso, você não tem vaidade. Depois você cresce, vai tendo suas vaidades. Eu quero me vestir assim, eu quero ter um carro assim, você vai. Mas quando você é criança, que você não tem luxo, você não tem vaidade. Você não pensa nessas coisas. Caramba, olha só como que é interessante que você falou. Um pacote de bolacha em dividir em 5, cara. Em dividir em 5. Muitas vezes ele conseguia comprar um pra cada ou 2. Mas teve um momento que ele comprava um pra 5. Um pacote de bolacha pra 5 crianças. Caramba. Teve um período também que vocês voltaram pra Bahia. Então, nessa da separação dos meus pais, minha mãe se envolveu com uma pessoa e aí não deu certo. E aí, a gente, por algumas questões, a gente acabou perdendo a nossa casa. Que havia conquistado. E aí, a gente ficou sem casa novamente. Aí, a gente foi para uma casa da minha tia, que morava em Santo André. Só que minha tia não tinha condições de manter a gente lá. Depois, a gente foi para uma casa de uma tia da minha mãe em Santana. E aí também ela não tinha condições de manter a gente lá, ficava 1 mês, 2 meses. E aí foi onde minha mãe falou, eu tenho meus parentes lá na Bahia, vamos voltar pra Bahia. Não era a vontade dela, mas foi aonde que ela achou que seria um apoio, né? Aí ela achou que teria um apoio em voltar pro norte. Que a família dela poderia ajudar. A família dela, os meus tios, né? Os irmãos dela. A minha avó na época era viva também, a mãe dela. E aí a gente voltou pro norte lá também com a cara e com a coragem. Sem nada. Pra você ter noção, Alves, a gente perdeu a nossa casa de uma maneira tão drástica que nem o documento a gente tinha. A gente foi com a roupa do corpo, mas como assim. que vocês perderam a casa? A minha mãe, ela se envolveu na época, um cara lá e tal, e aí esse camarada, ele acabou se envolvendo com algumas coisas erradas, e aí a casa entrou meio que numa penhora. E aí foi aonde a gente, como diz o ditado, entrou pelo ralo, né? E aí a gente perdeu a casa, perdeu tudo, mas assim, hoje na época assim, a gente tinha aquele negócio com a minha mãe e tudo, mas hoje em dia a gente já, né, tá tudo certo, tudo resolvido já, né? Em que momento vocês retornaram para São Paulo? Para São Paulo, mais especificamente para Mauá, ABC? O meu pai, quando ele se separou da minha mãe, que ele voltou a trabalhar na firma lá que eu te falei, a firma era aqui em São Paulo e foi pra Mauá. A empresa foi pra Mauá. Foi pra Mauá a empresa. E aí meu pai foi junto. E aí o patrão do meu pai gostava muito dele lá. Ô, seu Juca, vamos junto pra Mauá. Meu pai sem casa, sem lugar pra morar também, foi pra Mauá. Nisso meu pai achou lá em Mauá. Mas nesse período que você voltou com a sua mãe pra Bahia, foi só você, sua mãe e o seu pai ficou em São Paulo? Foram eu e meus irmãos. O meu pai ficou em São Paulo. Junto com esse patrão dele? Junto com a empresa dele. Porque já tinham se separado, meu pai e a minha mãe. Já tava separado. Já tava separado. Aí a minha mãe foi pro norte com a gente. Isso. Com o meu padrasto lá na época também. E meu pai também já tava em outro relacionamento aqui. Ah, ele tava com outro relacionamento já tava também. em outro relacionamento em Mauá. Entendi. Nessa que ele se envolveu com uma outra moça em Mauá, a moça já apresentou pra ele também um lugar lá que ele poderia adquirir um terreno. E aí, a nossa história no norte foi a seguinte, a gente voltou, meus tios ajudou a gente muito lá no norte, bacana, tudo. Só que chegou no norte, cara, é assim, muitos lugares do norte não tem emprego. E aí, chega uma hora que você começa a penar. Naquela época, a gente voltou pra uma cidade chamada Vitória da Conquista, que tinha madeireira, e só quem trabalhava em madeireira era quem tinha cavalo e carroça. Nossa, cara. Tinha madeireira ou roça. Meus irmãos era tudo novo, como eu te falei. O mais velho tinha 14, 15 anos. Que já queria vir embora também pra morar com meu pai. Os outros tinham 13, eu tinha 6. Então, assim, não tinha um emprego. Meu padrasto até queria trabalhar naquela época, mas não tinha emprego. Não gerou... Não tinha um emprego, cara. Não tinha emprego. Não tinha emprego nenhum. Não tinha emprego nenhum. Foi aonde a gente começou a sair pra pedir na rua. Pô, chegaram nesse ponto. Chegamos nesse ponto. Meu padrasto me chamava de filho. E aí ele saía lá. Ah, eu tô com meu filho aqui. Batia na porta das casas. Pra pedir. Pra pedir. E aí a gente ganhava. Às vezes não ganhava. Às vezes ganhava. O pessoal gostava muito de dar arroz. Então assim, chegou uma época na Bahia que a casa era muito grande. E aí tinha uma horta no fundo. Tinha muito chuchu e cana nessa horta.
E aí, minha mãe fazia o chuchu que tirava da horta e o arroz que a gente ganhava na rua. Nossa. E aí teve uma época até que a gente não conseguiu nada. Teve um dia que a gente não conseguiu nada. E aí o meu padrasto falou assim, vamos parar naquele bazar ali, ver se eles compram umas roupas. E a gente foi lá no guarda-roupa, cara. Pegou umas roupas. As roupas de vocês que usavam. Nossa roupa. Caramba. Pegamos umas roupas nossas e começamos a vender no bazar. 15 centavos uma camisa, 20 centavos uma camisa. Nossa, a roupa que vocês usavam, que a gente usava. Tiraram do guarda-roupa pra poder vender. Vendia. Meus irmãos vão assistir, sabe que eu não tô Mas mentindo. isso era pra vocês sustentar. Pra gente se alimentar. Quando a gente não ganhava o arroz. A gente vendia a própria Quando não ganhava arroz. Quando não ganhava arroz. E aí a cana era o nosso doce. A cana era o nosso doce. Era o arroz. Era o chocolate. O chuchu era o chocolate, a bala. Caramba, cara. Que história incrível, cara. Nossa, vender a roupa. Vendia a roupa. E nem era tanto assim de roupa também, né? Não, era tipo, dava R$6. Um pacote de arroz era 4. Era 4 naquela época. Naquela época, em 2000, entendeu? No Hoje ano 2000. o pacote de arroz é 30. R$30, imagina. Mas assim, chegando em Mauá, a vida ficou mais fácil ou ainda teve muita luta? Naquela época era difícil esse negócio de internet, telefone, mas meu pai, ele sempre foi aquele pai presente. Ah, é? De certa forma, ele soube que a gente não tava bem lá. Não sei como que ele soube, mas ele soube. E aí ele ligou pra minha mãe um dia e falou assim, ó, eu vou mandar o dinheiro, eu lembro até hoje, era R$75 a passagem da Bahia pra São Paulo. Eu vou mandar o dinheiro pra vocês vir embora. Inclusive da minha mãe, ele mandou até o dinheiro da minha mãe. Até pro seu padrasto. O meu padrasto, ele fez lá um servicinho lá com a minha tia lá, que trabalhava numa feira, e conseguiu o dinheiro. Mas até o da minha mãe ele mandou. Caramba. Ele mandou de 6 passagens. E aí o meu pai falou... foi um cara bom, né, com vocês, né, Quem? seu pai? Meu pai é ótimo. Seu pai foi bom pra mandar uma passagem, até pra sua mãe voltar. Sim, sim. E aí o mais engraçado, quando a gente voltou da Bahia, meu pai já tinha um barraco lá na comunidade, em Mauá. Só que, na onde que ia morar minha mãe? Eu conto isso pra todo mundo, a maioria das pessoas não acredita. Minha mãe, meu pai, minha madrasta, meu padrasto e nós tudo dentro da mesma casa, cara. Nada. Aí moramos mais ou menos uns 4 meses. Meu Deus. Aí meu pai partiu o terreno, a casa e falou, Antônia, o nome da minha mãe é Antônia, né, Tonha? Essa metade é sua, vai viver sua vida com seu marido e essa metade aqui é minha. Peraí, deixa eu só entender. Você, sua mãe, seus irmãos, padrasto. Voltaram pra Mauá. Voltaram pra Mauá, não. Veio pra Mauá. Sim. Aí seu pai só tinha um barraco e você, a sua mãe, o seu padrasto não tinha lugar. Não tinha lugar pra morar. Eu e meus irmãos não tinha lugar. Aí o seu pai pediu pra vocês cederam a casa dele. Todo mundo morando na mesma casa. Todo mundo morando na mesma casa. Por alguns meses. Caramba, cara. Como que foi isso aí, cara? Porque você era muito normal, criança, né, na época. Mas foi normal, porque meu pai, ele sempre foi um cara respeitador. É. E ele já tinha chegado às vias de fato, ele já tinha brigado com meu padrasto algumas vezes, mas meu pai nunca... Eu aprendi isso com ele, eu nunca guardo mágoa de ninguém, entendeu? Meu pai, ele nunca guardou mágoa de ninguém. Aí depois seu pai cedeu... levou numa boa. Levou numa boa. Aí meu pai falou, ó, eu vou ceder metade pra vocês, né, do terreno. Do terreno que... E aí vocês constroem um barraco. E aí meu padrasto e minha mãe foi seguir a vida deles e a gente ficou com meu pai nessa época. A gente decidiu ficar com meu pai. Aí eu já tinha uns 8 anos de idade já. Ah, é? É. Você comentou sobre o período muito duro de escassez, certo? Uhum. E como foi viver isso ainda criança? Cara, é assim, a criança, ela só quer brincar, né? A criança só quer brincar. A criança não tem maldade nas coisas. Ela só quer brincar. Só quer brincar. E uma coisa que a criança não entende é quando não tem. A criança não entende quando não tem. Seu filho te pedir alguma coisa, você vai falar, pô, filho, eu não tenho. Mesmo com o coração partido ali, né? Jesus disse isso. Jamais o filho pedindo um pão, o pai vai dar uma pedra. Jamais o filho pedindo um peixe, o pai vai dar uma cobra. Jamais. Então, muitas vezes o meu pai, ele tentava recorrer a outras formas. Ele começou a trabalhar na frente de trabalho, na prefeitura, carpindo rua, você sabe, né? Calçada. Esse pessoal que fica debaixo de sol sofre pra caramba. Cortando aqueles matos na calçada. Cortando mato na calçada, carpino. E aí, ele começou... Aí descobriram lá, o pessoal do bairro lá, da vila, Jardim Primavera, lá em Mauá, na favela conhecida como 22, Duque 22.
Eles descobriram que tinha um lixão, o lixão de Mauá. Esse lixão, por dentro da comunidade, tinha um caminho que saía nesse lixão. Entendeu? Entendi. E aí, foi aonde que o pessoal começou a ir nesse lixão, pegar as coisas. E aí era a nossa alegria, cara. Pegar as coisas no lixão. Pegar as coisas no lixão. Pra comer. Aí pegava reciclagem, latinha. Aí mercadoria apreendida. Prendeu uma carga ali de roupa falsa. Aí despejava no lixão. Aí vocês iam lá. Aí o pessoal pegava. Eu não podia ir porque eu era criança, mas o meu pai e meus irmãos iam. Aí nesse lixão tinha os guardas, os seguranças. Que além de tudo isso, dessa humilhação, o segurança ainda metia bala pra cima do pessoal, cara. Você acredita? Que tava ali tentando pegar. Tava ali tentando, porque é um local proibido. Eu entendo também. Hoje eu trabalho na área de segurança, eu entendo. Mas aí tinha aquele guarda que falava, gente, cuidado, pega o que vocês têm que pegar e vai embora e tal. Sempre tinha um guardinha legalzinho. Tinha um guarda legal e tinha dois caras xarope lá. Xarope. Tinha dois caras que pegavam, batia no pessoal, agredia, metia bala de borracha. Caramba. Tinha um furgão lá, um tal do furgão. Eles agrediam o pessoal, agrediam a galera lá. O seu pai teve um papel importante na sobrevivência da família nessa época? Sim, meu pai foi... Tanto meu pai como minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre se preocupou com a casa, com a saúde, com a roupa. Minha mãe era daquele tipo que ela ia levar a gente na escola e ela... Quando a gente entrava, né? Que a gente ficava com vergonha. Quando a gente entrava, ela virava pra mãe do amiguinho e falava, você não tem umas roupas lá pra doar, não? Que meu filho tá precisando de roupa. Cara. Minha mãe, ela sempre foi assim. Saúde, ninguém fica doente perto da minha mãe, cara. Ninguém morre perto da minha mãe. Ela fazia aqueles remédios. Você falar pra minha mãe, eu tô com uma dor no peito, você não morre do lado dela, não, irmão. Agora, o meu pai, ele sempre foi aquele cara que ele nunca falou muito. Ele nunca foi de falar muito. Só que ele sempre foi aquele cara batalhador. Se você chegar nele e falar, seu Juca, me empresta R$50 e ele não tiver, ele vai pedir pro Thiago, ficar devendo o Thiago e vai te emprestar. Caramba. Meu pai é fera, cara. Ele e aí meu pai pegava emprestado pra emprestar. E aí meu pai começou a recorrer a esse lixão. Aí, como você falou da questão da alimentação. Nossa alimentação era muito escassa, porque meu pai ganhava pra alimentar 5. Não só da gente, como todos os vizinhos ali. Era uma comunidade, que é até hoje. Só que hoje é um pouco melhor, né? Tem muitas casas de alvenaria e tal. O meu pai, ele... Teve uma época que no lixão caía Danone, de mercadoria de mercado vencida, aquele biscoito de polvilho, carne, a gente já comeu carne no lixão, carne peça de carne no lixão, caía, estragada, peça de carne, vencida. Então, às vezes estava vencida, às vezes estava perto de vencer, mas quando estava estragado a gente não comia não. Mas era do lixão, tinha o contato ali, tinha o contato às vezes a embalagem vinha com barro, tudo, porque era um aterro, né? Você já foi no lixão? Já. O lixão é um aterro. Quando você... Aí o que o caminhão faz? Ele joga e vem o trator aterrando. E vai fazendo aquelas camadas de lixo. E aí vai os dutos. Ali no sentido de Sapopemba tem ali um lixão. Tem um lixão ali na divisa de Sapopemba ali com Santo André, né? Isso. Parque São Rafael, né? Ali tem um lixão. Você vai descendo também. ali, você passa no meio dele do lixão ali. É isso mesmo. Caramba. Qual foi o impacto da igreja na vida de vocês? Então, a gente sempre estava recorrendo a alguma coisa. Então, assim, a igreja católica dava uma sopa, a igreja evangélica dava uma sacolinha, uma cesta básica. E aí, o meu irmão mais velho começou a ir na igreja universal. Meu pai, ele tinha uns negócios que ele tomava umas cachaça e do nada ele apagava, cara. E ele apagava e ficava ruim, falando uns negócios nada a ver. Assim, hoje a gente, sendo cristão, a gente entende como algo maligno. Espiritual. Naquela época, não. A gente via como se ele estivesse passando mal, a pressão baixou, alguma coisa. E aí meu irmão, ele começou a ir na Universal. Mas o meu irmão chegou em casa, quando ele viu meu pai naquela situação, ele começou a jogar sal no meu pai. Começou a jogar sal. E não é que o bicho saiu, cara? Mas ele começou a jogar sal, mas... O que ele aprendeu na igreja. Que aprendeu na Universal. Na Universal. E aí quando ele começou a jogar sal grosso e orar, do jeito que ele tinha aprendido lá na Universal, meu pai ficou bom. Porque aí meu pai começava a quebrar as coisas, machucava a mão, quebrava o barraco. Entendeu? Caramba. Era algo espiritual, forte. E aí foi aonde meu irmão começou a orar, cara. Começou a orar, incentivou a gente a orar. Meu irmão mais velho. Aí vocês vendo aquilo que ele tava orando, a gente vendo e a vida dele começou a mudar. Ele tinha parado os estudos, aí ele tinha parado os estudos. Aí ele tava pegando reciclagem na rua e de repente ele arrumou um serviço registrado.
Aí, de repente, ele terminou a escola. Aí ele fez um curso de vigilante, aí virou vigilante. Então, quando a gente começou a olhar meu irmão mais velho, que se converteu, aí foi aonde a gente falou, pô, é isso. Aí foi onde a gente começou a caminhar pra igreja. A igreja é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. E a igreja tem uma frase de um filósofo que fala assim, que todo ser humano que se divide em grupo ou que se familiariza em grupo é muito melhor. Por quê? Que você falou agora, a igreja é o caminho. Jesus é o caminho e a igreja faz parte disso. Por quê? Você chega na igreja, está desempregado, alguém na igreja vai falar, Alves, tem um lugar ali precisando de trabalho. Se a sua esposa estiver doente, alguém na igreja vai falar, Alves, tem um médico ali que atende essa especialidade. Desculpa usar o termo da sua esposa, tá? Só dando um exemplo. Um exemplo. Se você estiver precisando de uma escola pro seu filho, alguém na igreja vai falar, Alves, na escola do meu filho sempre vai ter tem alguém. Matrícula pro seu filho. Então, o âmbito igreja nunca vai ser algo para fazer mal para ninguém. Por mais que a gente tenha as indiferenças, discordâncias de doutrina, mas nunca vai ser para fazer mal. Sempre vai ser para fazer bem. A gente se converteu, meu irmão mais velho começou na igreja, a gente começou a ir, meus outros irmãos começaram a ir, a rua era de barro, a favela toda era de barro, a gente metia um ternão que a gente ganhava, ou às vezes adquiria no bazar por 5, 6 reais, né? Criança assim, indo pra igreja. E aí eu sempre pedia 40 centavos pro meu pai. Eu falava, pai, me dá 40 centavos? Pra quê? Aí eu falava, pra mim dar na igreja lá, pra mim dar na oferta lá. Na oferta. E aí, às vezes ele não tinha, às vezes ele tinha, a gente foi indo, foi caminhando. Então a igreja, que é a pergunta, teve um papel fundamental. Quando você começa na igreja, você tem interesse em ler a Bíblia, cara. Quando você lê a Bíblia, você aprende um monte de coisa na Bíblia. Quando você começa a ir para a igreja, que você começa a ler a Bíblia, você começa a ter vontade de estudar. Quando você começa a ter vontade de estudar, você começa a ter vontade de evoluir, você começa a pensar numa faculdade. Dentro da comunidade, eu acho que as pessoas que moram numa comunidade, meu pai mora lá até hoje, minha mãe, mas eu não, isso daqui não é uma palavra de menosprezo, mas dependendo do lugar que você mora, irmão, vai te puxar para trás das suas amizades. E quando você começa a frequentar uma igreja, são novos ares. Quando você entende o papel da igreja na sociedade, você começa a ver novos ares. Você fala, cara, minha vida não é só isso aqui, não é só favela. Porque o destino dos moleques que cresceu com nós era o quê? Ou se afundava no crime, no tráfico, ou se afundava nas drogas. Só que a gente sempre via que a mãe que mandava o filho para casa do pai que morava em outro lugar, ou a mãe que mandava o filho para morar com os avós, sempre voltava com um aspecto diferente, de mudança. E aí meu pai sempre falava, eu vou lutar para tirar vocês da favela, eu vou lutar para tirar vocês da favela, eu vou lutar para tirar vocês da favela. Então, tentando ligar os dois assuntos, a infância, nossa, foi muito sofrida. Muito sofrida mesmo. E nós poderíamos ter usado isso como um pretexto, que foi alguns amigos nossos, para entrar no crime. Por quê? A boca de fumo era na frente do nosso barraco, cara, na comunidade. O meu pai quantas vezes ia lá quase chorando pros caras, falava assim, meu, pelo amor de Deus, eu preciso dormir, eu acordo cedo. E aí, muitas vezes a polícia invadia a nossa casa também. Achando que era um ponto de tráfico. Invadia, cara. Invadia, entrava, ia, voltava, e via que meu pai era trabalhador, que era 5 meninos que estavam lá dentro, 5 homens que estavam lá dentro, entendeu? E juntava tudo. Aí você falava, pô, eu não tenho uma alimentação digna. Eu não tenho uma escola digna. Não tenho roupa, não tenho isso, não tenho aquilo. Como comida do lixão. Então, quando você se converte, cara, o papel da igreja é fenomenal na vida do ser humano. Primeiramente Deus. Mas quem leva a palavra de Deus é a igreja. Então, a igreja é uma porta aberta, independente da denominação da igreja, tem que se manter sempre aberta, cara. Quem te levou pra igreja mais ou menos assim foi seu irmão, né? Meu irmão mais velho. Levou todo mundo. Meu irmão, ele evangelizou todo mundo. Todo mundo. Meu irmão, hoje ele é pastor, o bicho é fera, mano. O que você acha o que levou ele pra ir pra igreja? O que ele tomou essa decisão? Será que foi um momento ruim que ele passava, que vocês passavam? O que você acha ali? Então, foi Deus teve que uma tocou virada de chave ali, porque o meu irmão, na separação dos meus pais, o meu irmão, ele fugiu de casa, ele falava que ia entrar pro crime. Ele ficou revoltado. Ele ficou revoltado. Ele falava que ia comprar arma e andar armado.
Ele foi um dos primeiros da família a se envolver com bebida, a chegar em casa bêbado. Então teve uma virada de chave ali. Só que ele com 15 anos, ele virou pai. Putz, ele virou pai. E aí ele virou pai e ele não tinha trampa, não tinha terminado a escola. Aí ele foi pegar a sucata na rua. Então, assim, eu nunca fiz essa pergunta pra ele. É boa essa pergunta sua. Mas eu acredito que a virada de chave foi essa. Pô, agora eu sou pai, eu vou viver essa vida até quando? Quando ele virou pai, ele fez uma promessa que ele ia parar de fumar. Ele parou de fumar. E aí, de repente, ele chegou em casa de paletó e falou, agora eu sou crente. Meu pai católico roxo. Ele falou, agora eu sou crente e vou virar pastor. Boa, faz essa pergunta pra ele. Quando você chegar nessa casa, faz a pergunta. Porque eu também acredito assim, né? Quando pensou assim, eu não posso viver mais nessa vida. Eu tenho que dar uma vida melhor agora pro meu filho. Exatamente. E qual que foi a primeira escolha dele que eu acho que eu acredito? Foi Jesus Cristo. Foi Jesus. E você vê que você falou aí num ponto aí que você falou, que foi vendo a mudança dele. Ele indo pra igreja foi vendo a mudança dele, trabalhando registrado, mudando as coisas, mudando o jeito, a maneira de ser, foi mudando tudo. E Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. Não tem outro caminho. É o caminho da salvação, é o caminho, cara, de Jesus, muda entendeu? Tudo, muda tudo. É só você querer também. Só você querer. É só você querer. Só você querer. Mas pra quem nasce numa comunidade e mora, é muito mais difícil. É muito mais difícil? Muito mais difícil, muito mais difícil. Porque você tá 1h30 de culto na igreja. E você tá 22, 23 horas, 24 horas por dia, vendo o crime na sua porta, vendo os seus amigos se perdendo no mundo das drogas, vendo gente morrer na porta da sua casa, vendo a polícia invadir a tua casa. Isso é uma realidade. Eu defendo a polícia, mas eu morei na comunidade e a polícia invadiu a minha casa várias vezes, cara. Eu apanhei já da polícia sem dever nada. Então, assim... Só porque se você fazia parte da comunidade, exato, da favela. Exato. Porque, assim, quem é os caras? Você não pode falar, você morre, pô. Aí você apanha. Ah, não, você morre na hora. Quem que é aquele vizinho seu ali? Tá envolvido? Você não pode falar, você morre, você apanha. Tem que ficar calado. Então é melhor você tomar 3, 4 tapas da polícia, um chute na bunda... que levar um tiro. Do que você levar um... Entendeu? A polícia foi embora, você tá morto no outro dia, cara. Então, assim, quando você junta tudo isso... É um desafio viver, velho. É um desafio. A vida se torna um desafio. Você acha que a violência desse tempo de hoje melhorou ou piorou? Teve uma melhoria ou ainda tá pior que era antes? Então, tem, de violência, tem 16 anos que eu saí da comunidade, né? Mas eu moro na 2 ruas pra cima. Próximo, mas eu vou lá assim de vez em quando. Minha mãe mora lá, mas minha mãe já mora mais pra cima, meu pai também. Hoje em dia... Questões de celular, essas coisas, câmera, né? Polícia hoje em dia usa câmera corporal. Tecnologia. Eu acho que tá menor. Eu acho que tá menor. A gente tinha lá na comunidade, tinha um campo, cara. A gente falava lá nesse campo lá que enquanto um tava morto, o outro tava amarrado pra morrer no outro dia, entendeu? E aí a gente não entende, cara. A gente é criança. Você imagina, criança. Você não entende porque que o cara tá ali, porque que o cara morreu, porque o cara tá apanhando. E criança não leva muito a sério e tem no coração. Você falando isso aí, eu sempre morei em São Bernardo do Campo. Uhum. Aí quando meu pai levava de manhã eu pra ir pra escola, a gente sempre via um morto ali na porta de casa, um no rio e tal. E a gente passava, tipo, era comum. Era comum. Não era pra ser, mas era, né? Não era pra ser, mas naquele tempo... Hoje eu tô com 39 anos. Uhum. Eu era criança, 7, 8 anos, 10 anos. A gente via pessoas mortas assim e as pessoas seguindo a vida. Sim, e não trabalhar, cara. Hoje não. Hoje se você vê alguém morto, qualquer pessoa... Como que a tecnologia tá tão avançada e a mídia digital tá tão avançada, a pessoa fica filmando, né? Fica filmando pra colocar nas redes sociais. Aí tem os dois lados, né? Aí tem o cara que vai defender também a coisa errada, tal. E tem o cara que vai defender a coisa errada, tem o cara que vai defender o que é certo. Tem o polícia também que vai se tornar corrupto, vai tirar a câmera do corpo pra fazer uma maldade. Tem o polícia que vai agir. Tudo, né? Tem de tudo, irmão. No meio, nesse meio aí, tem de tudo. Por isso que é bom a gente seguir o caminho certo, né? Ô, Deuclides, me fala aí. Em que momento você começou a trabalhar e tentar mudar a sua própria vida? Em que momento? Então, como eu te falei no começo, meu pai sempre falava assim, eu vou tirar vocês da comunidade, eu vou tirar vocês da comunidade. Em 2010, em 2009, construíram um rodoanel em Mauá. Uhum. E tirou muitas pessoas ali do centro, bairro do Oratório, Magine, Cerqueira, e foi muita gente indenizada. E esse campo que eu falei pra você, por coincidência, foi alugado por uma empresa e essa empresa fazia o descarte
de barro lá, terra e tudo. Fazia o descarte do lado da minha casa. De entulho, né? De entulho. E aí, quando era tirando lá as coisas tirava aqui do oratório. E a caçamba ia lá perto da minha casa. Chegou uma hora que veio uma pessoa responsável e falou assim, vocês não podem mais morar aqui porque aqui se torna uma zona de risco para vocês. Então eles indenizaram a nossa casa, o nosso barraco, em R$21 mil. Mixaria, né? 2010, já era uma fortuna as casas. Aí já era 2010. 2010. Uou. Aí meu pai falou, essa é a oportunidade para mim tirar vocês da favela. Que indenizou por 21 mil. Você sabe o que os caras faziam, Alves? Você tinha um barraco na favela, os caras te indenizavam por 50, porque o meu era metade barraco, metade alvenaria, então indenizaram por 21. Mas quem tinha casa montadinha 50, sabe o que você fazia lá? Um exemplo? Você comprava outro na favela, mais pra frente, que tava fora da zona de risco, por 20, e 30 você ia lá comprar um carro de luxo, entendeu? Então, 90% das pessoas que foram indenizadas nessa época voltaram a comprar casa dentro da favela. Continuaram lá na favela. E aí meu pai comprou um terreno, que tinha um salão, era um bar, e aí esse terreno, hoje são 4 casas, e uma dessas casas é minha. Então, por isso que a favela insiste até hoje, né? Você entendeu, cara? É verdade, cara. É difícil, então... Aí foi onde a gente se mudou pra lá, entendeu? Se mudamos pra 2 ruas pra cima. Nessa que a gente se mudou pra 2 ruas pra cima, é o que eu te falei do ambiente, cara. Cara, eu acho que quem é inteligente não vai entender a minha fala como uma crítica da comunidade em si. Porque você pode morar numa comunidade, a favela pode morar em qualquer lugar que quiser. Pode morar em qualquer lugar que quiser. Mas no nosso caso, no meu caso, no caso dos meus irmãos, a gente já conversou isso várias vezes. O ambiente que a gente morava influenciava tanto que a gente não tinha uma perspectiva de vida. Não tinha uma esperança. Não tinha falar assim, pô, eu quero fazer uma faculdade. O professor perguntava isso na escola, a gente falava qualquer coisa lá só por falar, só. Eu quero ser médico. Mas quando foi o X da questão? Quando eu saí da comunidade, cara, eu mudei pro lado de uma serralheria. E aí o cara da serralheria falou pra mim assim, você quer trabalhar comigo? Te pago tanto por mês. Mas eu estudo de manhã. Não trabalha comigo à tarde. E aí foi aonde começou. A oportunidade veio te pegar. Aí comecei a fazer um curso, já tive vontade de fazer um curso. Aí já tive vontade de fazer uma coisa, fazer outra. E aí quando eu fui ver, eu já tava trabalhando. Foi aumentando a vontade de crescer. Vai aumentando a vontade. Vai aumentando. Aí chega uma hora que você entende. É por meio do estudo, da dedicação, correr atrás. É por meio de você buscar que você vai chegar lá. De querer crescer. E aí atrelado também as questões da igreja. Porque você tá na igreja. Por que é bom a pessoa participar? Por que é bom a pessoa se converter? Porque a pessoa começa a ter perspectiva de vida. E muita gente fala assim, mas eu não preciso ir na igreja para servir a Deus. Mas em casa, você tem tempo de ler a Bíblia às vezes? Você não tem. Às vezes a gente passa 24 horas do dia e não fez uma oração. E às vezes você indo até a igreja, você consegue ter esse contato. E você um dia triste, você recebe uma palavra de motivação. Você um dia alegre, você motiva alguém, você prega, você um dia mais ou menos, você leva um amigo que tá de luto. Então tem esse papel de você estar sempre ali. Sempre atrelando as coisas, sabe? É isso aí. Em crescer na comunidade também trouxe muitos riscos, inclusive com as drogas. Como foi enfrentar isso tudo? Tem a parte que a gente sai da igreja, né? Todo mundo tem essa parte. E aí eu saí da igreja e aí eu falei, é isso. 15 anos, 16 anos. Não digo que eu me envolvi com droga, mas eu experimentei me envolvi com bebida e cigarro. Prostituição, né? Mulher, sair, balada e tudo. E aí, quando chega nessa etapa, você vê que você tá ali um pé já pra você cair pras coisas erradas, né? No buraco, né? No buraco. E aí, cara, teve uma vez, eu nem tava pensando nisso, mas agora você me perguntou, eu lembrei. Teve uma vez que eu tava dormindo, e aí meu irmão, ele trabalhava de vigilante num cemitério, e ele me ligou, cara, e falou assim, seu amigo morreu. Que amigo? Seu amigo lá. Aí falou lá o nome do meu amigo lá. Aí eu fui procurar saber, o moleque tinha morrido de droga, cara. Eu não sabia que o moleque usava droga. Nossa, cara, era seu amigo. Aí Deus falou no meu coração assim, eu nem gosto de usar essa expressão, mas Deus falou comigo aquele dia, é essa vida que você quer pra você, cara? E aí, sabe o que aconteceu? Eu fui no velório do cara. Eu tinha 16, 17 anos. Pedi uma saída lá na empresa que eu trabalhava, uma rede fast food. E aí chegou lá no velório do cara, quem fez o culto fúnebre do cara, velho?
Eu fiz o culto fúnebre do cara. A mãe dele chegou e falou assim, faz uma oração pelo meu filho. Ela pediu pra você Eu falei, fazer uma eu oração. posso orar pela família, pra Deus confortar o coração da família. E aí quando eu vi, eu tava lá pregando, fazendo um culto fúnebre, afastado da igreja, mas tava lá fazendo esse culto fúnebre. Deus te usando. Deus me usando. Aí comecei a voltar pra igreja. Aí o mais difícil foi parar de beber e de fumar. Tinha dia que eu voltava daí. Eu falei pro meu pastor, pastor, venho pra igreja de terno, todo arrumado, mas saio daqui, passo no bar, bebo uma, saio daqui, passo no bar. Tinha vergonha. Saio daqui, passo no bar, compro um maço de cigarro. E você falou isso pro acreditou em mim. Eu falei pra ele, ele acreditou em mim. Ele falou, filho, caramba, pode vir. Uma hora você vai parar. Tinha uma irmã na porta da igreja, irmã Cleusa. E ela vinha assim, ó, ela te dava aquele abraço de mãe, assim. E você tinha acabado de fumar um cigarro, um eitão. Aquele cheiro. O Eite ou Vila Rica? Lembra do Vila Rica? Fazendo a propaganda aqui dos caras. Tinha acabado de fumar aquele cigarrão vermelho do Paraguai. E eu ficava constrangido. Eu ficava constrangido. E aí tem uma frase que a gente que é cristão fala muito, que fala, o amor de Deus nos constrange. Cara, o amor de Deus nos constrange, velho. Você tá todo lascado. Você tá caído. Você tá no pecado. Desculpa a expressão. Você tá, às vezes, na merda. E aí verdade. Deus vem, te abraça, cara. E fala, vem de novo. Só vem de novo. Bora aqui, só vem aqui. De novo. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o alívio é imediato, cara. O alívio é imediato. Quantas vezes eu chegava na igreja, chorava. Senhor, é isso que o Senhor quer pra minha vida? Eu saio daqui e vou fumar. Saio daqui e vou beber. Final de semana eu tô na balada. E o pastor querendo me dar pra pregar. O pastor querendo me dar oportunidade. E aí mas ele fez ao contrário. Ele não te expulsou da igreja. Ele não me expulsou. Pastor Davis fez meu casamento. Pastor Davis, um abraço aí pro senhor aí. Fez o meu casamento e tudo. Aquele cara assim, fenomenal mesmo, sabe? E ele não desistiu de você. Não desistiu de mim. Até hoje aí, ó. Não desistiu de mim. Grande homem. Na fé. E aí foi indo. Eu comecei a trabalhar. Eu cheguei no fundo do poço mesmo. Não tinha mais dinheiro pra nada. Comecei a trabalhar com meu irmão. Ele era pedreiro. Ele falou, cara, eu peguei uma obra, mas eu não tenho nem condição de pagar um ajudante. Eu vou pagar pra você R$40 por dia. Eu ia almoçar na casa do meu irmão. E a minha cunhada, às vezes, eu falava assim, Raquel, me dá R$1 pra me comprar 2 cigarros soltos. E aí, quando eu pegava, velho, esse dinheiro, mano, eu falava, mano, minha cunhada é manicure. Eu falava, mano, como que eu vou pegar o dinheiro de alguém pra comprar? Olha onde que eu cheguei. Pegar R$1 pra comprar 2 cigarros soltos, velho. E aí eu descia pra garagem, que eu não gostava de ficar fumando na frente das pessoas. Descia pra garagem lá do meu irmão. Fumava e meu irmão fala pra caramba. Eu pegava de orelhada. Cara, para de fumar. E aí depois apareceu um probleminha de saúde, coração. E aí foi indo. Deus vai te pegando ali, ó. E aí tem uma hora que não tem como escapar não, velho. Quando você olha pra trás, o que mais te emociona? Que mais me emociona? Nessa trajetória aí. A gente chega numa fase, você falou que tem 39 anos. A minha idade eu tenho 31. Eu não sou rico, cara. Sou rico, não tenho condição, mas em vista da infância que eu tive, da vida que eu vivi, eu sou milionário. Muitas vezes minha mãe falou assim, na infância de vocês não passaram necessidade. Não, uma vez eu falei pra ela, mãe, a gente chama de manhinha, do norte. Manhinha, a gente não passou necessidade, a gente passou fome. Porque você acordar, não ter um pão, passa fome. Na hora do almoço, você não tem um almoço, ou às vezes você só tem um arroz, passa fome. É verdade, cara, não tem nada pra comer quase. A escola que às vezes matava a nossa fome. Que matava a igreja que dava uma sopa, entendeu? Que matava a nossa fome. Um pão com salsicha. Então quando você olha, você fala assim, pô, hoje eu tenho um emprego. Hoje eu tenho uma casa pra chamar de minha. Hoje eu tenho as minhas coisas, família, tudo. Naquela época ninguém sabia o que era andar de carro, cara. Hoje eu tenho um carro. Já pensou? Hoje eu tô terminando agora a minha segunda formação. Então, você consegue entender que não é sobre ficar rico. Quem fica, beleza. Posso ficar daqui 20 anos, a gente pode bater outro papo, eu tô rico, milionário, beleza. Mas em vista da vida que eu vivi lá atrás e tudo, da infância, comer comida do lixão. Teve uma época que a minha madrasta, quando não tinha nada no lixão, ela ia numa granja e o cara dava carcaça de frango e aquilo era a nossa felicidade. Teve uma época que a minha madrasta ia na feira de sexta-feira
Pegava um monte de batata, ela fritava a batata hoje e guardava a casca na geladeira pra fritar amanhã. Então, hoje eu tenho mistura na minha geladeira. Hoje eu tenho... Não vou falar pra você que eu sou rico, como eu disse. Mas se eu quiser comer um lanche, se eu quiser comer uma pizza... Você tem condições. Você tem uma condição pra você ir lá e comer alguma coisa, cara. Tá acabando isso, vai lá e compra. Exatamente. Caramba, cara. E agora, o seu pai e sua mãe? Vive como Meu agora? pai seguiu a vida dele, né? Casou com essa mulher. Tá com a mesma... Na mesma mulher lá. E teve 2 filhos. Minha mãe também teve mais 2 filhos. Né? Com o segundo casamento. Isso, com o meu padrasto. E aí, cada um foi viver a sua vida. E quando você se converte, cara, você se livra dessas amarras de mágoa, sabe? De ira, de rancor. Ah, não, você se livra na hora, Isso, com certeza. Deus te livra, cara. Deus te livra, certeza. entendeu? Você começa a entender que você tem que liberar perdão, seja pai, seja mãe, seja quem for. Você começa a se Ser é outra pessoa. Você é outra pessoa, cara. Você é outra pessoa. Você nasce de novo. Você nasce de novo, literalmente, você nasce de novo. Deus é maravilhoso, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta, Deoclides. Que mensagem você pode deixar aí pra quem está hoje vivendo uma realidade parecida com o que você viveu? Você tem uma mensagem? Cara, assim, pra repassar aí? Eu te falei, às vezes eu desço lá na comunidade lá e eu vejo os molecada lá, sem chinelo, né? Fazendo brinquedo de madeira, que é o que a gente fazia, entendeu? Embora hoje é um pouco melhor, entre aspas, porque tem alguns incentivos do governo. Tem mulher que não quer trabalhar porque pega lá um incentivo do governo de R$1.300, R$1.400. Hoje você consegue fazer um bico na padaria, você consegue fazer... O mercado tá aí, cara. Mão de obra tá escassa, porque as pessoas realmente elas não querem trabalhar às vezes. É mesmo? Entendeu? Tem emprego, mas tem emprego. Mesmo que seja o simples, o mercado, o operador de caixa, o estoquista, tem. Olha o tanto de atacadão. Auxiliar de limpeza. Entendeu? Naquela época não tinha isso, mas mesmo com tudo isso, eu entendo que algumas pessoas ainda passam necessidade por falta de acesso à leitura, estudos, enfim. Cara, a mensagem que eu deixaria é: um dia essa criança vai crescer. E quando ela começar a crescer, se tornar um jovem, não se envolver com coisas erradas, entende? Porque o mundo é uma ilusão, cara. O mundo é ilusão. Quando você começa a fazer 15, 16 anos, sua mente começa a abrir. Ou ela vai abrir pro bem, ou ela vai abrir pro mal. O mal. E aí, se abrir pro bem, cara, vai pra cima, estuda, foca, faz o que tem que ser feito, sabe? Tem um sonho de cursar um curso. 10 anos atrás, em 2013, quando eu terminei a escola, não tinha uma faculdade na cidade que eu moro, com 500 mil habitantes. Hoje em dia tem polo até do norte. Tem tanto de polo que tem, tanto de faculdade. Toda esquina que você andar tem faculdade. De medicina em Mauá hoje. Faculdade de medicina em Mauá. Coisa que naquela época não tinha, era só da Paulista pra lá. Então, é verdade. Hoje tem acesso hoje em dia. Você estuda em casa, no celular. Você se forma um engenheiro, você vai 2 vezes na faculdade, EAD. Entendeu? Então, assim... Hoje o acesso é muito fácil. É muito fácil. Então, a mensagem que eu deixo é essa: não desistir, ir pra cima. Vai pra igreja, procura uma igreja próximo da sua casa. Entendeu? Independente da sua religião, enfim. Mas procura o seu meio de fé. Eu sou cristão, então eu vou pregar a palavra de Deus. Vai pra igreja e é isso. É isso aí. Boa, Deoclides. Muito obrigado por você estar aqui hoje no Mescladão Podcast, compartilhar sua história aí de fé, de resistência, de infância. Foi pesado mesmo aí. Tamo junto. Parabéns aí. Imagina. E parabéns também pelo seu podcast também, Deucast, né? Cara, eu tava aqui pensando, você tá aí é uma coisa. Você tá aqui, cara, né, Thiago? Você tá aqui, galera. Você tá como entrevistador ali. Hein, chefe? Você tá como entrevistador ali, é uma parada. Você faz outra. Você vai fazendo a perguntando. Quando você tá aqui, a sensação é totalmente diferente. É diferente. Obrigado pelo convite. Pra mim, a cobrança é maior, não é? É muito maior. A cobrança é maior. Tem coisa que na minha cabeça eu montei um script. Eu vou falar isso, isso e isso. E tem coisa que eu não tinha pensado em falar. Por exemplo, a parada do cigarro. Eu nem pensava em falar, mas foi uma parte que me marcou, cara. Tem um vídeo até... mas você lembrou, foi bom. Lembrei, foi bom. Tem um vídeo até no YouTube lá que eu falo sobre 3 maneiras de parar de fumar. Depois eu vou te mandar. Mas é muito bom, cara. Muito bom estar aqui. Muito obrigado, né? De nada. Eu que agradeço. Segue aí. Continua seguindo aí o Mescladão Podcast. E o Mescladão tá voltando, né? Ficou um bom tempo sem gravar, né? Meio que a gente descostumou um pouco. Vamos acostumar de novo, né? Vamos voltar naquela potência lá.
né? E outra, eu sempre acompanhei suas entrevistas, você é um camarada imprevisível. Do nada você lança uma pergunta, a gente nem tava esperando. Então assim, hoje tá sendo entrevistado por você, que também é muito bom, cara, muito bacana. Você me contou um pouquinho da sua história aqui nos bastidores, aqui no off. Contei uma história aí minha um aí. dia também pra você ir lá no Delcast lá, pra você tá contando lá. E eu faço parte de um grupo aí que se chama Amando Vidas. Amando Vidas é um grupo de apoio de mães que têm filhos aí que é independente químico, né? Que vive na situação de rua, de que o filho tá usando droga. E esse grupo aí, Amando Vidas, ele dá um apoio, né? Para o jovem que tá na dependência química. Se ele quer parar, se ele não tá com vontade, se ele não consegue parar, nós dá um apoio. Ele vai em todas as reuniões. É que hoje eu não trouxe o logo tal para divulgar os dias. E é muito bacana, cara. E eu faço parte desse grupo. Uma vez eu fui contar meu testemunho. E tinha um rapaz lá também, com a minha idade também. Casado tal e tudo, mas ele vivia se recaindo. Ia em clínica e não conseguia. Eu dei esse testemunho até hoje. Ele fala pra mim, irmão, seu testemunho mudou minha vida. E mudou mesmo. Testemunho edifica, né? Aí eu dei meu testemunho e tal. Então a Amando Vidas é algo maravilhoso. Eu falando aí, acabei não trazendo logo, mas Amando Vidas é... Só procurar lá, @Amando Vidas. Mas é isso aí, deu Pix. É o seguinte, cara, a gente faz isso daqui, a gente acha que não é alcançado, mas esses podcasts nossos aqui tem um alcance, cara, que às vezes a pessoa tá, sabe, daquele jeito, naquelas condições, e tudo isso daqui, a minha história, a sua história, a história de todos que vêm aqui, seja de partes profissionais, seja de partes de história de vida, sempre vai motivar alguém. Sempre vai motivar alguém. Sempre. E eu costumo falar aqui no Mescladão Podcast que é o seguinte: todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Tem que ser contada. Tem que ser contada. E é bom. É bom, pô. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. É o Mescladão Podcast com uma história incrível. Não se esquece, se inscreve aí no canal, aciona o sininho e chega chegando que estamos aqui. Logo mais tem mais histórias incríveis. Falou!